Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está conhecendo bem debaixo do nosso nariz, nas redes sociais que a gente usa todo santo dia. E este explainer é, antes de tudo, uma denúncia. É para jogar luz em um problema gravíssimo que precisa ser discutido. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Sabe, numa época em que ganhar dinheiro com conteúdo na internet parece ser o objetivo de muita gente, a gente está vendo um negócio muito preocupante: a infância sendo tratada como um produto. Tudo por cliques, por engajamento, por dinheiro. Vamos entender como essa engrenagem funciona? Olha, essa frase, que vem direto da nossa fonte, já dá o tom da conversa. Não é um tema fácil e pode até ser pesado para alguns. Mas a nossa intenção aqui é justamente essa: alertar para um problema que não pode mais ser ignorado. Para a gente entender como a coisa chega em níveis absurdos de exploração, a gente precisa começar do começo, lá no topo do que a gente pode chamar de funil. Tudo começa com a ideia de monetizar, de fazer dinheiro, e isso leva a um processo bem perigoso chamado adultização. Mas o que é essa tal de adultização, afinal? É basicamente quando a gente apaga a fronteira entre ser criança e ser adulto. As crianças começam a repetir discursos, a usar roupas e a ter comportamentos que não são da idade delas. E muitas vezes isso é incentivado pelos próprios pais, que enxergam ali uma chance de ganhar dinheiro. E, gente, ouvir uma frase dessas da boca de uma criança arrepia. Crianças falando de funil de vendas, de produtividade, quando deveriam estar, sei lá, preocupadas em brincar. Isso mostra direitinho a mentalidade que a adultização cria. A infância vira um tipo de obstáculo para o sucesso financeiro. É a partir daqui que o buraco fica mais fundo. A adultização e a exposição sem limites são só o primeiro passo. Agora a gente vai ver como essa exposição pode escalar, pode virar um trauma gigantesco e, nos piores casos, se transformar em crime. O caso Bel para meninas ficou super famoso e é um exemplo claro disso. A busca por mais e mais visualizações levou a vídeos que causaram uma revolta enorme na internet. E o ponto aqui nem é julgar a intenção, mas olhar para o resultado. A própria Bel, anos depois, contou o trauma que foi ter a vida inteira dela exposta daquele jeito. Prova que mesmo que não haja uma intenção criminosa, o dano psicológico é real e fica para sempre. E essa linha do tempo aqui, ela é assustadora. Ela mostra, ano a ano, a escalada da exploração no caso da Camilinha. Começou com um reality que parecia inocente e foi evoluindo para uma exposição cada vez mais inadequada, mais íntima. Ela cresceu com o corpo e a privacidade dela sendo transformados em conteúdo, em produto para o consumo de milhões de pessoas. Essa análise de uma psicóloga que a gente encontrou na fonte, nossa, ela é um soco no estômago. Pensa nisso. Quando a exploração vem justamente de quem deveria te dar segurança, o estrago é completo. A criança não perde só a inocência, ela perde a referência do que é certo e seguro. Ela perde a confiança no mundo. E agora, a gente chega no fundo do poço, o ponto final desse funil de exploração. Um caso onde a coisa toda ultrapassa qualquer limite e vira um crime escancarado, vendido pelos próprios responsáveis. Vamos ver como isso foi construído. Olhem bem para essa tabela. Ela desenha um caminho que é difícil de acreditar. Começou com dancinhas. A mãe, em vez de proteger a filha dos comentários nojentos que apareciam, começou a atender os pedidos daquela gente. E isso foi escalando até o ponto em que ela criou grupos pagos no Telegram para vender pornografia da própria filha, de 14 anos. É a monetização levada à consequência mais criminosa possível. Tá, mas você deve estar se perguntando como é que esse tipo de conteúdo nojento se espalha com tanta facilidade. Para entender isso, a gente precisa falar da tecnologia por trás das redes sociais. A gente precisa falar do algoritmo e de como ele, mesmo sem querer, acaba virando uma ferramenta na mão de criminosos. E o jeito de fazer isso é tão simples que chega a ser doentio. A fonte que a gente usou mostra que um criminoso pode criar uma conta do zero e, em questão de minutos, treinar o algoritmo. Ele busca por palavras como menina ou criança, começa a curtir, salvar e assistir vídeos de crianças e pronto. Ele ensina para a plataforma que é isso que ele quer ver. E o algoritmo, que só quer te manter na tela, começa a entregar um feed cheio desse tipo de coisa.
E o pior é que esses predadores conversam na nossa cara, em plena luz do dia, usando códigos. O que para você parece um comentário bobo com a palavra trade, para eles é um convite para trocar material de abuso. O link na bio leva direto para grupos de Telegram onde os crimes acontecem. Imagina, um pai posta uma foto inocente do filho e os comentários enchem desses códigos sem que ele nem perceba o perigo. E que fique muito, muito claro. A gente não está falando da Deep Web, de um canto escuro escondido da internet. A gente está falando do Instagram, do TikTok, das plataformas que você e eu usamos todo dia. A exploração está acontecendo ali, à luz do dia, disfarçada de conteúdo comum. Diante de um cenário tão horrível, a pergunta que fica é: e agora, o que a gente faz? A parte final do nosso explainer é sobre isso, sobre as consequências, sobre como proteger nossas crianças e, o mais importante, sobre ações práticas que todo mundo pode tomar. E essa frase da psicóloga Judith Herman, ela toca num ponto fundamental. O trauma não é só o abuso em si. É o peso que a criança tem que carregar sozinha, em silêncio, a confusão que fica na cabeça dela. A cura só começa quando a gente quebra esse silêncio e oferece ajuda. A proteção começa dentro de casa, controlando o tempo de tela. Olha só o que os especialistas da Sociedade de Pediatria recomendam. Para crianças com mais de 5 anos, no máximo 2 horas por dia, e sempre com um adulto por perto, supervisionando. Como o gráfico mostra, o tempo online tem que ser uma parte pequena do dia da criança. Supervisão é a palavra-chave. Então, resumindo, o que a gente pode fazer na prática? A regra de ouro é: pense 1000 vezes antes de expor seus filhos na internet. Se for postar, fique de olho nos comentários, aprenda a reconhecer aqueles códigos, converse com as crianças sobre privacidade, sobre o que é seguro ou não, e lembre-se, supervisionar o que seu filho faz online não é invasão de privacidade, é proteção. E o mais importante de tudo, a culpa, em hipótese alguma, nunca é da vítima. E se você vir qualquer coisa suspeita, por menor que pareça, faça alguma coisa. Denuncie. No Brasil, o canal para isso é o Disque 100. É uma ferramenta simples, direta e que funciona para a gente poder agir. E não tem desculpa para não denunciar, viu? A ligação é anônima, então ninguém vai saber que foi você. É de graça e funciona 24 horas por dia, todos os dias. A sua denúncia pode ser o que faltava para começar uma investigação e tirar uma criança do perigo. Para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. A internet é o palco, ok. Mas de quem é a responsabilidade por esse show de horrores? É das plataformas, que precisam melhorar seus algoritmos? É dos pais, que expõem os filhos? Ou é de todos nós, da sociedade, que consome esse tipo de conteúdo e alimenta essa máquina? A resposta provavelmente envolve todo mundo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Obrigado por acompanhar este explainer.